Ave Cristo, capítulo 7, parte B, fim da luta. As festas em louvor de Galieno demorar-se-iam ainda por tempo indeterminado. O governo, por seus dignatários mais representativos, desejando entreter o povo, impressionado com as vitórias de Sapor, promovera variadas exibições. Além das preces públicas ante a imagem de Júpiter, do sacrifício de animais no Capitólio, das fartas distribuições de azeite de trigo, das corridas eletrizantes e das lutas ferozes entre gladiadores de nomeada, a matança de cristãos, menos classificados nas esferas sociais, prosseguia em sinistros espetáculos noturnos. Não seria mais aconselhável permanecessem os dois viajantes da Gália convenientemente reclusos até que a tormenta cessasse? Ante a pergunta do anfitrião, que permanecia no ar, Tassiano lembrou a necessidade de ganhar o centro urbano sem demora. Competia-lhe aparecer no Aventino na manhã do dia imediato. E por que Máximo perguntasse a Quinto Celso qual era a opinião dele, o moço respondeu bem-humorado. Nada temo. Tenho dois grandes amores, Jesus e meu pai. Como não pretendo perder meu pai, estarei muito feliz com a vontade de nosso Senhor que nos uniu. Se realizarmos nossos desejos, estaremos juntos, e se algum sofrimento aparecer no caminho, não nos separaremos. A observação conquistou o sorriso de todos, e o próprio Tassiano, feliz por haver encontrado no mundo alguém que o amava assim tanto, mostrou no semblante sinais inequívocos de reconforto e contentamento. Caíra a noite e o céu se recamara de um sem número de irritantes estrelas. A claridade de duas tochas, a reduzida assembleia comentou, ainda por bastante tempo, a respeito dos árduos trilhos da Boa Nova, detendo-se em considerações especiais sobre os mártires que, por mais de 2 séculos, vinham tombando em serviço à humanidade. Tassiano, silencioso, tudo ouvia com discrição e respeito, até que Marcelino ofereceu aos hóspedes a enxerga limpa e modesta em que deviam repousar. Na manhã seguinte, puseram-se ambos em caminho. Avançaram esperançosos pela via Ostiense e estavam prestes a entrar na cidade, quando, nas adjacências da pirâmide de Céstio, notou Celso compacto ajuntamento. 2 pobres mulheres haviam sido presas sob enorme algazarra popular. Os gritos, as feras, partiam da turba ameaçadora. O moço abraçou o pai, com o cuidado de quem se propunha defender um tesouro, e vararam a massa. De informação a informação, ganharam o Aventino e tomaram a direção do templo de Diana, em cujos arredores não tiveram dificuldade para localizar o magnífico palacete de Lucila. Tassiano sentiu o coração precípite na atormentada caixa do peito. Como seria recebido? Condoer-se-ia a filha do infortúnio em que o destino o arrojara? Relacionou alguns pormenores da aristocracia, vivenda de Vetúrio, onde passara a mocidade, e Celso confirmava-lhe as reminiscências entre curioso e preocupado. Atendido no portão de acesso por um dos escravos que se incumbiam da jardinagem, foram por ele encaminhados ao átrio. O viúvo de Helena indagou acerca de servidores que ali conhecera em outro tempo, mas os seus velhos laços afetivos haviam desaparecido. Solicitou a presença da senhora,
mas findos alguns instantes de espera, um mordomo irrepreensível veio avisar que Lucila estava ocupada no ensaio de bailados importantes e que por isso mesmo não recebia visitas. Tassiano, porém, insistiu. Reportou-se a sua condição de pai e pronunciou nomes de família que obrigaram o interlocutor a reconsiderar a recepção desatenciosa. O servo tornou a intimidade doméstica e, transcorrido alguns minutos, Lucila apareceu em companhia do tribuno Caio Persiliano, algo pálida, mas com indisfarçável expressão de ironia e indiferença a se lhe pintar no rosto castigado de cosméticos. Celso observou-lhe o sarcasmo e teve medo. Aquela não poderia ser a mulher que buscavam. Lucila era o retrato da crueldade feminina emoldurada na imprudência. Ela fixou o cego, comprimindo os músculos da face, enlaçou o amante num gesto felino e falou zombeteira. Com que então estou procurada por ilustres parentes? Somente ao ouvi-la percebeu o genitor quão modificada deveria encontrar-se para dirigir-lhe a palavra com tanta malícia na voz. Ainda assim, num esforço sacrificial para identificar-se, rogou comovedoramente. Minha filha, sou eu, teu pai, estou cego, recorro à tua proteção como um náufrago. Ela, todavia, não assinalou a dor que envolvia aquelas frases suplicantes. Desferiu fria gargalhada e disse ao companheiro: Caio, se eu não soubesse que meu pai está morto, naturalmente me enganaria. Não, Lucila, não morri. Não me desconheças, bradou o genitor angustiado. Estou agora sozinho, não me abandones. Ajuda-me pela memória de Blandina, que também já partiu. Vim de Leão à tua procura. Tenho sofrido bastante. Acolhe-me por piedade, por amor aos deuses, por devotamento a Cíbele, que sempre patrocinou a nossa casa. A viúva de Galba não se traiu. Com incrível dureza de coração, falou ao tribuno intrigado. Este velho deve ser algum louco da terra em que nasci. Blandina era realmente minha irmã, que descansou sob o amparo dos imortais, segundo notícias que recebemos há dias. E com significativo entono prosseguiu. Meu pai morreu em Baias, justamente quando tive a infelicidade de perder minha mãe. O cego, entretanto, ajoelhou-se e suplicou. Filha, foge à injustiça e à maldade. Em nome de nossos antepassados, desperta a consciência. Não permitas que o dinheiro e os prazeres te anestesiem os sentimentos. Exasperada, Lucila cortou-lhe a palavra, gritando para um escravo próximo. Croton, apressa-te, traze o cão de guarda, expulsa daqui estes ladrões gauleses. Imediatamente, selvagem mastim apareceu feroz. Precipitou-se rápido sobre quintos céus que abraçava Tassiano, buscando preservá-lo. Mas, quando pequena ferida surgiu sangrando no braço do rapaz, Persiliano, incomodado, interferiu, recolhendo a fera. Olhando os visitantes que se retiravam cabisbaixos, o moço cochichou aos ouvidos da amante. Querida, não transformemos isso aqui num tribunal. Procedamos com sabedoria. Esta bela vivenda não é para os desagradáveis mistérios da justiça. Tranquiliza-te. Se estes vagabundos conhecem-te a família, podem realmente ameaçar-nos a aventura. Serão corrigidos a tempo. E despedindo-se, acrescentou. Serão presos. O anfiteatro, nas grandes festas, é a nossa máquina de limpeza.
Lucila sorriu com a expressão de uma gata reconhecida e Caio passou a acompanhá-los. Tassiano, surpreendido e indignado, não teve lágrimas para chorar. O desejo inútil de vingança obcecava-lhe o pensamento. O amor que ainda consagrava a primogênita transformara-se de repente em ódio roaz. Se pudesse, pensava, mataria a própria filha, crendo que esse era o único recurso para quem como ele havia ajudado a gerar um monstro. Celso, porém, afagando-lhe a cabeça enquanto caminhavam, induzia-o à calma e ao perdão. Voltariam à casa de Marcelino, recomeçariam a luta de outro modo. Escutando o desventurado Patrício, pouco a pouco, sossegou a própria mente e lembrou o dia em que ele mesmo mandara soltar um cão bravio sobre o próprio pai que o visitava carinhosamente. Na acústica da memória, ouviu de novo os gritos de Silvano pedindo socorro, e na tela íntima, como se as retinas agora funcionassem para dentro, reviu a fisionomia angustiada de Quinto Varro a implorar-lhe em vão entendimento e misericórdia. O retorno ao pretérito doía-lhe ao coração. Acabrunhado, registrava as palavras de Celso que o impeliam à bondade e ao esquecimento do mal, e admitindo estar sob o guante da justiça celeste, por fim, desafogou em lágrimas a opressão da alma. A lembrança do passado alterara-lhe, porém, o íntimo. Agora lhe renovara o campo mental. Com surpresa para si mesmo, passou do ódio à comiseração. Reconheceu que Lucila, tanto quanto ele próprio na juventude, trazia o sentimento intoxicado de negras ilusões. Pobre filha, refletia amargurado. Quem lhe servirá de instrumento à dor necessária do futuro? Desciam os dois abraçados e tristes, vigiados pela astúcia de Persiliano. Mas, quando se mostraram suficientemente distantes da principesca residência, o tribuno, invocando o auxílio de pretorianos na via pública, denunciou-os como cristãos relapsos e contumazes ladrões, asseverando que lhe haviam assaltado o domicílio. Enredados de surpresa, Tassiano e o rapaz foram detidos sem consideração. Tentando restabelecer a verdade, o cego levantou dignamente a cabeça e reclamou: Guardas, protesto, eu sou um cidadão romano. Um dos assalariados de Caio prorrompeu em gargalhadas e observou: Que valioso histrião para o teatro! Representaria admiravelmente o papel de algum patrício degradado. Não valeram frases fortes do irreconhecível genro de Vetúrio. A breves instantes a multidão, chocarreira e preguiçosa, os envolveu. Ironias e impropérios foram vociferados a esmo. E humilhados e mudos, Tassiano e Celso, de corpo fatigado e dolorido, foram trancafiados em velhos subterrâneos do Esquilino, que jaziam repletos de escravos cristãos e mendigos infelizes, considerados como transfugas sociais. Para Tassiano, que tinha os olhos amortalhados em noturna sombra, os quadros exteriores não se mostravam fundamentalmente transformados. Mas Celso, embora firme na fé, verificou assombrado toda a angústia daqueles corações relegados ao labirinto dos cárceres, avaliando a extensão dos padecimentos deles. Aqui e ali, velhos deitados gemiam dolorosamente. Homens esquálidos encostavam-se a paredes enegrecidas, cobrindo o rosto com as mãos. Mulheres andrajosas abraçavam crianças semimortas.
Todavia, acima dos gemidos cansados do cheiro fétido, cânticos em surdina elevavam-se harmoniosos. Os cristãos agradeciam a Deus a graça da dor e da flagelação, regozijando-se com a palma do sofrimento. Celso encontrou suave encanto naqueles hinos, e Tassiano, entre a revolta e o tormento moral, perguntava a si mesmo de que milagroso poder estaria revestido o profeta Galileu para sustentar acima do tempo a fidelidade de milhares de criaturas que sabiam louvá-lo em pleno infortúnio, com absoluto ouvido da miséria, da aflição e da morte. 2 guardas corpulentos, providos de lanternas e de chuços, conduzindo-os a um cubículo, conversavam animados. Felizmente, todos os prisioneiros serão liquidados amanhã, informavam deles. A febre maligna reapareceu. Tivemos hoje 30 mortos. Eu sei, resmungou o outro. Os coveiros estão alarmados. E sarcástico acentuou. Admito que as próprias feras recusarão tanta pestilência. As autoridades estão agindo com sabedoria, disse o interlocutor. O espetáculo, como sabes, contará com alguns animais africanos. Entretanto, para que o povo não se impressione com os enfermos, teremos postes e cruzes, em que os doentes sejam aproveitados como tochas vivas. Tassiano, desesperado, tentou ainda a última reação. Soldados, clamou o digno, não existem acaso juízes em Roma? É possível prender os cidadãos sem motivo justo e condená-los sem exame? Um dos soldados imediatamente lhe respondeu a pergunta com violento empurrão, localizando-os, por fim, numa cela estreita e úmida. Quinto Celso, auxiliado pelos mortiços raios da luz que de galerias afastadas chegava até eles, encontrou alguns trapos que se amontoavam no chão à guisa de cama e rogou ao pai adotivo descansasse um pouco. Daí a instantes, um carcereiro de fisionomia selvagem veio trazer a ração do dia, alguns pedaços de pão negro e água poluída, que o rapaz sedento bebeu a goles largos. Conversaram ambos longamente, reportando-se o jovem aos imperativos da conformação e da paciência, que o cego escutava, constrangido, como se devera sorver o fel da mais deslavada injustiça, sem direito à mínima reação. Muito mais tarde, quando julgaram haver chegado a noite, dormiram enlaçados um ao outro, tocados de inquietantes perspectivas. No dia imediato, porém, Celso amanheceu febril. Acusava dores por todo o corpo, tinha sede e cansaço. Tassiano, aflito, apelou para o carcereiro, suplicando-lhe medicação adequada. Mas não obteve senão água lodosa que o moço tragava sofregamente. O filho de Varro, de alma ansiada, passeou o pensamento pelos tempos idos, relembrando a casa farta e os dias venturosos, refletindo, entretanto, com mais intensidade nas duras provas que lhe haviam castigado os pais queridos. Como pudera o genitor sobreviver por tantos anos a tempestades morais que lhe desabaram sobre o destino? Experimentou imenso remorso pelos dias que perdera, entronizando a si mesmo no mentiroso altar da vaidade. Como pudera crer-se superior aos outros homens? Ponderou o martírio de quantos, como ele, mesmo estariam reclusos naqueles subterrâneos infectos, garroteados pela perseguição que não mereciam.
ainda que lhe não fosse possível aceitar o cristianismo, por que não se decidir a penetrar o desventurado campo da miséria do seu tempo? Quantos escravos tinha visto amargando pavorosas aflições junto de filhinhos doentes ou quase mortos? Quantas vezes proferira ordens iníquas, tiranizando enfermos no serviço rural? Teve a impressão de que velhos servidores se levantavam em sua própria mente e riam-se agora de sua dor. A respiração ofegante de Celso atribulava-o. Porque a febre lhe poupava o corpo, proferindo-lhe o filho do coração? Por que não nascera ele, Tassiano, entre escravos misérrimos? A servidão ter-lhe-ia sido um bálsamo. Achar-se-ia então eximido das terrificantes recordações que lhe infernavam a consciência. Com as lágrimas a lhe saltarem dos olhos, afagava Celso, consolando-o. Algumas horas passaram, marcando expectação e tortura, quando todos os reclusos receberam ordem de remoção.